Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Henrique. Eu estou aqui participando do Live aqui da Ambima, na Semana da Educação Financeira, começando essa semana, né, da Educação Financeira aqui na Ambima. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês aí sobre a Previdência, tá? A gente sabe que esse é um tema que está em voga na mídia, nos meios sociais, né? Existe uma discussão muito grande aí sobre Previdência no governo. Eu queria passar rapidamente com vocês aí, falar um pouquinho sobre o que é a Previdência, quais as diferenças que você tem dentro da Previdência e também aí abrir uma discussão aí com vocês, ver se vocês têm algum questionamento, algum ponto nesse sentido, tá? O que é a Previdência? A Previdência nada mais é que a acumulação que você faz hoje para o seu futuro, né? Seria a sua aposentadoria, a sua tranquilidade financeira para o futuro, né? Ela é dividida em duas partes, né? Temos a Previdência, que é a Previdência Social, que é o governo, né, que fomenta ou que é, 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 paga essa previdência para os participantes, né? Na verdade, ele é que arrecada e depois distribui essa previdência. Essa seria a previdência social e acho que é o que a gente tem visto aí na discussão na mídia, principalmente com relação à previdência social, que em função aí de mudanças demográficas, no envelhecimento das pessoas, cada vez mais aí você tem um rombo maior na previdência social, né? E você tem também a previdência privada, que nada mais é que a previdência que o cidadão ou a pessoa faz por conta própria, né? E hoje você tem produtos específicos para essa previdência privada, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá certo? Antes de ir para a privada, falar mais um pouquinho sobre a social. Hoje, como é que funciona a social, né? A social é um regime de repartição, que se chama, né? Então, todos os trabalhadores no Brasil, eles contribuem para o INSS, tá? E essa contribuição, ela varia em função do salário, né? E também tem algumas diferenças que existem para o trabalhador rural, para diferentes setores aí da economia e também para o servidor público, né, que também tem uma previdência um pouco diferenciada. Mas essa previdência social nada mais é que um regime de repartição, ou seja, o governo arrecada de todos e depois distribui aí para os aposentados, tá certo? Então, a pessoa física, ou você está trabalhando hoje pagando INSS, você contribui para o pagamento aí da aposentadoria do aposentado de hoje, ou seja, você não tem uma capitalização no recurso em seu nome. Esse recurso serve para pagar os aposentados de hoje, né? E o que a gente tem visto na social, como eu disse anteriormente, é que você tem um rombo nessa previdência social. Por quê? Porque cada vez mais o governo tem um passivo, ou seja, tem como é que eu vou dizer, o governo hoje vai tem uma obrigação de pagar para aposentados maior do que ele está arrecadando, tá certo? Então, isso que gera o rombo da previdência social no país. Ou seja, a população está envelhecendo e temos mais aposentados do que contribuintes, tá certo? E hoje, o nosso regime de INSS é 60 anos, né, na idade para aposentadoria se for mulher e 65 anos se for homem. E você tem a contribuição mínima aí de 15 anos, tá certo? E o valor mínimo a se pagar é um salário mínimo, que é R$ 954, e o máximo, que é o teto da Previdência, do INSS, é R$ 5.645, tá? Em função dessas limitações, o governo, no nosso país, né, a gente tem a possibilidade de ter a previdência privada ou a previdência complementar. Isso também existe em outros países, né, não é só no Brasil, mas cada país tem a sua característica, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho da nossa previdência aberta aqui no Brasil, tá? Não, previdência, desculpa, complementar aqui no Brasil, tá? Essa previdência complementar, ela é dividida em dois mundos aqui, tá? Em dois segmentos diferentes, a aberta e a fechada, tá? A fechada é a previdência dos fundos de pensão, que a gente escuta no jornal, que a gente sempre escuta nos fundos de pensão das empresas públicas, né?
ela nada mais é que uma previdência que a empresa oferece para o funcionário dela. Ou seja, você trabalha numa empresa X, essa empresa cria um fundo de pensão, ou cria um fundo, né? Esse fundo é um fundo de previdência e ela oferece isso para o seu funcionário. É um benefício muito voltado aí ao RH da empresa, ou um benefício que a empresa dá ao seu funcionário, tá? Então, se você for um assalariado, trabalha numa empresa e ela tiver uma previdência fechada, vá falar com o seu RH, vai conversar com as pessoas lá do RH da sua empresa, com certeza eles vão explicar melhor como é que funciona esse produto, porque ele é um produto muito, como é que eu vou dizer, ele é construído de uma forma para atender aqueles funcionários, tá certo? Então, dependendo da empresa, você tem um benefício maior, um benefício menor. Existe, por exemplo, previdência fechada, onde você contribui X e a empresa põe mais X em seu nome, tá? Então, é interessante que ela sempre ela pode te dar um benefício interessante no investimento da previdência fechada, tá certo? E tem a previdência aberta, que aí é uma previdência um pouco diferente, que é aquela previdência onde você tem as seguradoras, os bancos, né, os grandes conglomerados que a gente chama, que oferecem aí os planos de previdência aberta para o público em geral, tá certo? E é porque ela se chama aberta, porque ela é aberta para o público em geral, não é só para o funcionário de uma empresa, e porque ela é uma previdência complementar, porque ela é complementar ao INSS, tá? Aí, voltando um pouquinho, só para falar um pouquinho mais da previdência complementar, a diferença da complementar para a social é que a complementar é o cidadão que, por conta própria, faz a sua poupança previdenciária e ele aplica os recursos dela, ou numa fechada ou numa aberta, né? De uma forma de capitalização que se chama, ou seja, aquele recurso fica no nome do cidadão. Então, ele, quando ele fizer aquele investimento, ele vai ter no nome dele um investimento X numa previdência aberta ou numa previdência fechada, tá certo? Qual que é o benefício de você ter essa previdência? Nada mais, nada menos que um benefício tributário, tá certo? O governo, para fomentar que as pessoas economizem para o futuro, ele dá um benefício para quem fizer a previdência aberta ou a previdência complementar, tá certo? Esse benefício é um benefício tributário, onde no longo prazo você consegue diferir o imposto de renda sobre aquela aplicação. Seria diferir, é postergar o imposto de renda daquela aplicação, tá? Então, você aplica hoje, você vai só pagar imposto lá no resgate, diferente de outros investimentos que a gente vê aqui. Além disso, você também tem uma redução da taxa de imposto ao longo do tempo, tá certo? Eu vou explicar um pouquinho como funciona essas alíquotas de imposto para para cada uma das previdências, tá? Para que para quem, né, seria a previdência privada ou a previdência complementar? Seriam para aqueles trabalhadores ou para as pessoas, né, que buscam aí um rendimento superior ao INSS, ou para os trabalhadores ou pessoas que não contribuem para o INSS por serem autônomos ou por não terem a carteira assinada, né? E aí eles poderiam migrar aí para uma previdência aberta, no caso, né? E quando o trabalhador ele opta pela previdência aberta, ele no momento que ele vai contratar essa previdência, ele tem que tomar uma decisão que é a decisão de qual o imposto que ele, como ele vai pagar o imposto dessa previdência, tá certo? Que aí é aquele benefício que eu disse anteriormente para vocês, tá certo? Tem duas maneiras dele pagar. Existe o regime progressivo, tá certo? Que nada mais é que um regime onde você paga uma taxa fixa de 15% de imposto lá no resgate, lá no futuro, quando você resgatar, e na sua declaração de imposto de renda, você pode fazer um ajuste, tá certo? Dependendo da renda que você escolher, se você escolher uma renda anual ou uma renda mensal, perdão, que seja inferior a R$ 1.900, tá? Você poderia ter isenção total nesse imposto. Você pagaria o imposto de 15% no resgate, mas posteriormente, na sua declaração de imposto de renda, você teria a restituição desse imposto que você pagou, tá certo? E existe uma tabelinha
que é uma tabelinha do imposto de renda, que é do regime progressivo, onde você tem diferentes valores de renda e diferentes alíquotas, certo? E essas alíquotas vão variando conforme a renda mensal que você tiver, certo? E aí, isso que vai diferenciar se você vai para o programa progressivo ou para o regressivo. O regressivo já é uma forma diferente. Ele não olha quanto você vai ter de renda por mês, e sim ele olha o tempo que você ficou naquele investimento. Então, se você for fazer uma aplicação de longuíssimo prazo, tá? Ou seja, uma previdência de longo prazo, né? Você já que é jovem, tem 20 anos, 20 e poucos anos, e vai fazer um investimento hoje, começar uma previdência de longuíssimo prazo, o regime regressivo é o melhor regime. Por quê? Porque ele tem uma tabela regressiva de imposto de renda que sai de 35%, que é um custo alto, mas depois de 10 anos cai para 10%. Então, se você ficar 10 anos com aquele investimento, você vai ter uma alíquota apenas de 10% sobre os rendimentos daquele investimento, certo? Outro ponto que as pessoas sempre falam, né, assim, perguntam, falam, poxa, olha, já estou com 30 e poucos anos, já estou com 40 anos, faz sentido eu fazer uma aposentadoria? O ponto, a grande questão aqui é, mesmo com 40 anos, a pessoa tem uma expectativa de vida hoje de 80, 70, 80 anos ou mais até, né? Hoje acho que o pessoal que tem lá pelos seus 20 e poucos anos tem uma expectativa de viver 90 ou até mesmo 100 anos, né? Então, a questão da previdência, ela é algo muito, muito importante, não importa a idade que você tem, né? Se você tiver hoje 40 anos, você está falando num prazo de 10 anos, aquele investimento vai ter um imposto de renda na alíquota mínima, por exemplo, na regressiva, faz todo sentido você fazer uma aposentadoria mesmo com 40 anos. Com 50 anos você já vai ter um investimento com uma redução considerável do imposto, então, consequentemente, você vai ter um retorno melhor, tá certo? Do que fizesse qualquer outro investimento, por exemplo, num fundo que não tenha esses benefícios aí da previdência aberta, tá certo? Agora, falando um pouquinho mais aqui da previdência aberta, eu queria segregar os dois produtos mais comuns aí que a gente vê dentro da previdência, né? Que são os dois produtos hoje que são oferecidos para a previdência aberta, né? É o PGBL e o VGBL. Todo mundo escuta essas letrinhas, fala que raios é o PGBL, que raios é o VGBL e qual a diferença um do outro, né? O PG, que é o, o plano aí que a gente chama, que é o plano básico de previdência, ou que tem a maior característica de previdência, ele é um plano que você, como um assalariado, como uma pessoa empregada, ou que possui uma renda, né? Você pode fazer uma dedução ou reduzir a base de imposto de renda na sua declaração anual em até 12%, tá? Então, qual que é o benefício que tem esse investimento? Na verdade, vou voltar até um pouquinho atrás. O PG e o VGBL nada mais são do que produtos voltados para a Previdência, que é uma seguradora que lança esses produtos, né? E o investimento feito nesses produtos, eles fazem investimento em fundos de investimento. Nada mais é que um investimento praticamente em um fundo de investimento por meio da seguradora, tá certo? A diferença deles é a tributação e a forma que você vai colocar esse investimento no seu imposto de renda e como você vai se beneficiar dessa tributação, tá certo? O PG, você tem a possibilidade, como eu estava dizendo anteriormente, de você deduzir até 12% da sua renda anual, tá certo? Isso se você for um contribuinte do INSS, então ele é para ser aquela previdência complementar mesmo, tá? Você que é contribuinte do INSS, é salariado, recebe lá a sua renda, você pode deduzir até 12% do seu imposto de renda se você fizer um investimento em um PGBL, tá certo? E além disso, esse investimento do PGBL, você pode ter um benefício tributário sobre aqueles rendimentos dentro do PGBL, que seria aquelas alíquotas progressiva ou regressiva, tá? Então, acho que assim,
Essa parte de investimento do PGBL seria muito interessante para quem é assalariado, para quem tem uma renda talvez superior ao INSS, queira obter um rendimento superior ao INSS no futuro, o PGBL seria uma ótima alternativa, tá? E principalmente aqui nesse ponto, para você buscar o seu benefício fiscal dos 12% lá de dedução da base de imposto de renda na sua declaração de imposto de renda, você teria que fazer também aquela declaração completa de imposto de renda, tá certo? Mas isso são as questões aí tributárias que envolvem os produtos que trazem o benefício ao longo do tempo, tá certo? E o VGBL, ele é o Vida Gerador de Benefício Livre, né, que seria o nosso VGBL. O VGBL nada mais é que um, que um, que um plano de previdência vinculado ao seguro de vida. Né? Você tem também o benefício tributário sobre o rendimento, tá certo? Só que esse benefício tributário sobre o rendimento você não consegue deduzir do seu imposto de renda no final do ano, tá? Mas, por outro lado, o imposto que que é exercido dentro no resgate desse produto é só sobre os rendimentos que você teve no período do investimento, tá certo? E aí também segue aquelas alíquotas que eu disse anteriormente, pode chegar de 35% até 10%, ou dependendo da renda que você tiver lá no futuro sobre essa aposentadoria, você vai ter uma alíquota de 15% mais ou menos conforme a renda que você tiver, certo? É de 15% a zero ou 15% até 27,5%, certo? Seria as alíquotas aí do progressivo, tá? O que acontece aqui ainda voltando um pouquinho no PGBL, só para acrescentar um ponto, como o PGBL você tem a dedução do seu imposto lá no final do ano, na sua declaração de imposto de renda, ou seja, você tem um rendimento de 100 mil reais, tá? Aí você faz um investimento no PGBL, isso 100 mil reais no ano, tá? Você faz um investimento no PGBL de 12 mil reais durante esse ano, tá? O que você pode fazer? Você pode pegar esses 100 mil reais, deduzir os 12 mil reais que você investiu, que seriam os 12%, que é o máximo de dedução, e você vai ter que pagar imposto somente sobre 88 mil reais, tá certo? Não sobre os 100 mil reais. Então seria um benefício que você tem aí na redução aí da sua alíquota de imposto de renda, na declaração de imposto de renda no final do ano, tá? E por essa característica, na verdade, você tem esse benefício de não pagar o imposto na sua declaração anual. Mas quando você for fazer o resgate lá no futuro, lá quando você tiver lá seus 65 anos, ou quando você tiver seus 70 anos, você chega e resgata aquele recurso do PGBL, o imposto que vai incidir sobre aquele recurso vai ser um imposto sobre o total do valor que você investiu. Então, você investiu 12 mil reais lá no futuro, esses 12 mil reais virou 24 mil reais, você vai pagar o imposto de 24 mil reais sobre um imposto de X%, aí depende da alíquota no momento, sobre os 24 mil reais, tá certo? Um exemplo, se for 10 anos para frente, seria um imposto de 10% sobre os 24 mil reais, ou seja, 2.400 reais de imposto de renda, tá certo? Por que seria um benefício você fazer um PGBL? O benefício seria, nesse longo prazo, aquele recurso que você não pagou, ou aquele valor que você não pagou na sua declaração de imposto de renda lá no final do ano, esse valor vai estar dentro do fundo rendendo, e rendendo de novo, rendendo mais, rendendo mais. Então, daqui 10 anos, todo esse diferimento que a gente chama, essa postergação do imposto de renda que você tá fazendo, vai estar gerando mais rendimento, mais recursos, sua base de rendimento vai ser maior e, consequentemente, você consegue um retorno melhor sobre essa previdência, certo? Só mais um exemplo do VGBL. O VGBL, como ele tem o seguro de vida, o que acontece? No caso de falecimento aí do participante, né, que a gente chama, de quem investiu o recurso no VGBL, você pode, no VGBL, desculpa, você pode transferir automaticamente esse recurso para um beneficiário, tá certo? Então, por exemplo, você tem um filho e você chega lá, fez o VGBL, bonitinho e tal, e teve um incidente
a pessoa acabou falecendo, tudo, esse recurso vai diretamente para o filho dela, sem problema nenhum, sem passar por inventário, sem passar por nada, tá? E você ainda tem um benefício que você não paga o imposto sobre a herança, tá certo? Sobre esse recurso. Vamos seguindo em frente aqui. Quais são o que vocês aí, o que os participantes, as pessoas, investidores, né, na verdade, tem que ter em mente quando faz um investimento no VG ou no PGBL. Primeiro, a questão tributária, né, qual seria a melhor alternativa de investimento para si, tá? Isso vai depender muito da sua expectativa para esse investimento, quando você está pensando em se aposentar, se você tem INSS, se você não tem INSS, tem diversas questões aí que você tem que analisar para a escolha tributária do seu investimento aí, tá certo? Mas, por outro lado, você tem alguns itens também que são importantes e que você tem que tomar, na hora de tomar a decisão de investimento, você tem que olhar e ficar atento, que são a taxa de administração e a taxa, se existir, né, a taxa de carregamento do plano que você está investindo, tá certo? O que seria a taxa de administração? Como eu mencionei anteriormente, o plano de previdência é um plano de uma seguradora, ela oferece isso para o público em geral, e aí ela investe num fundo de investimento ou investe num fundo de investimento, numa carteira de investimento, tá certo? A taxa de administração nada mais é que a remuneração tanto da seguradora quanto do gestor que faz aquela gestão naquele fundo de investimento, né? E essa remuneração, ela varia muito. Isso vai depender do gestor, da seguradora, vai depender do ticket, né, que seria o valor inicial de investimento naquele produto. Isso aí varia muito conforme aí o produto que vocês estão buscando, tá certo? Então, seria muito importante se vocês fizessem uma pesquisa, sempre olhar, se visse mais de uma instituição, porque você tem uma oferta grande aí de produtos, tá certo? Vamos lá. Além disso, a taxa de carregamento, só mencionando para vocês, a taxa de carregamento, como ela funciona? É uma taxa que você paga na entrada do produto, tá certo? Então, existe uma taxa de 2% quando você for investir em um produto X. E aí você tem que fazer a pesquisa de qual que é a taxa menor e muitas vezes tem produtos até que nem possuem essa taxa, nem possuem essa taxa de carregamento. Da mesma forma, a taxa de administração, tá? Pesquisem antes de investir, que é sempre bom, tá? Aqui eu acho que seriam esses principais temas. Eu acho que assim, além de você esclarecer uma questão que, como a gente fala que esses produtos previdenciários, eles, eles investem em fundos de investimento, investem em uma carteira de investimento, tá? Você também, na hora de escolher, você tem que olhar o risco que existe dentro daquela carteira, tá? Isso, a Ambima, aqui em conjunto com o mercado, ela faz uma classificação dos produtos, tá certo? E nessa classificação você consegue entender um pouco qual o risco que aquele produto está correndo, ou como vai ser aquela carteira de investimento daquele produto, daquele plano de previdência, tá? Então seria interessante se vocês olharem no site do Ambima, vocês conseguem encontrar lá a classificação de produtos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você tem o fundo Previdência Renda Fixa, o plano Renda Fixa, o plano balanceado até 15. Você tem que olhar dentro daquela previdência que você está investindo, qual fundo que ela vai investir e ver a classificação daquele produto, qual o risco que aquele produto vai tomar, certo? Eu acho que isso seria mais uma dica aí para investimento na Previdência, tá? E por fim aqui falar um pouco das vantagens e desvantagens. A vantagem, então, acho que em resumo, né, a vantagem da Previdência complementar, ela, como o nome dela diz, ela complementaria a sua renda no futuro, né? Então, o objetivo dela seria isso. E a vantagem que o governo dá, o que as regras aí, a regulamentação dá para você investidor, é uma vantagem principalmente tributária, onde você consegue fazer um planejamento e consegue poupar aí para o seu futuro, tá certo? O importante seria
começar o quanto antes, ou pessoas começarem o quanto antes a fazer essa previdência, ainda mais quando a gente tem previdência complementar, né? Ainda mais quando a gente tem uma discussão na previdência social, onde a gente não sabe aí quanto vai ser o teto, quanto não vai ser o teto, qual vai ser o prazo para se aposentar. Então seria importante que as pessoas aí tomassem medidas ou precauções aí para ter uma previdência no futuro, certo? Agora eu vou falar um pouquinho aqui, acho que abri para questões para vocês, né? Eu já recebi algumas aqui, acabei falando demais, peço perdão, é que é um tema que sempre tem muita coisa para falar, e eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas aqui, para um pouquinho. Pergunta do João Gabriel. Boa noite. Referente à previdência complementar, tem um limite mínimo de idade? Não, não possui limite mínimo. O que acontece? Quando é uma criança, né, geralmente as instituições financeiras fazem da seguinte forma, eles pedem que tenha um responsável, né? Então, se você quiser fazer um investimento para o seu filho, com certeza lá no banco que você for, ou na seguradora, na corretora que você for, eles vão colocar você como responsável e você vai fazer esse investimento em nome dele, tá certo? Tá? Mas não tem um limite mínimo não de idade. E só outro ponto também. Também não tem um limite máximo. Isso vai depender da pessoa, tá certo? Então, por exemplo, diferente da previdência social, que você tem um limite máximo, não, um limite mínimo para se aposentar, né, vamos dizer assim, na previdência complementar, você tem aquele recurso em seu nome. Se você quiser resgatar amanhã, você consegue resgatar. O que vai acontecer? Se você resgatar num prazo muito curto, você vai ter um pênalti tributário. Você vai ter que pagar mais imposto do que do que seria o ideal, vamos dizer assim, né? Então, o que o governo fez? Ele fez uma escadinha de imposto de renda, ou seja, quanto maior o prazo que você ficar com aquele recurso, você tende a pagar menos imposto e vale mais a pena você deixar aquele recurso parado ali, tá certo? Então, você pode se aposentar com 50, com 40, ou resgatar esse recurso com 50, com 40 anos, sem problema nenhum. A questão é se você, ou se esses investimentos que você fez, cumpriu aquele prazo para você pagar a menor alíquota de imposto. Tá? Vamos seguir aqui. Pergunta da Eliana Silvestre. Faz sentido pensar que o PGBL para valer a pena, pensar que o PGBL para valer a pena eu deveria reinvestir o benefício fiscal mensal? Caso contrário, melhor optar pelo VGBL, ainda que eu faça a declaração completa? Olha, deixa eu ver se eu entendi aqui. A questão é, o PGBL, qual seria a diferença dos dois aqui para você, Eliana? A questão tributária do PGBL, ela vale a pena quando você faz primeiro a declaração completa, né? Que aí você consegue fazer aquela dedução dos 12%, tá certo? E quando você não deduz esses 12% por outros motivos, né? Que esse limite de dedução de 12% não é somente para a Previdência, ele também é para o médico que você utiliza, também é para a escola do seu filho que você paga, tudo. Então você tem um limite de 12% nesse cômputo total, né? Então se você já ultrapassou esse limite, já chegou nesse limite de 12%, o ideal é que você vá para um VGBL, tá certo? Tá? Porque aí você não vai ter o benefício da dedução. E aí, quando você for resgatar no final do período, no final do investimento, você vai pagar imposto sobre todo aquele valor que você investiu, não só sobre o rendimento que você teve naquele investimento. Aí, então, valeria a pena você pagar, você investir no VGBL, tá certo? O que acontece? O que geralmente as pessoas fazem, se eu entendi aqui a questão do benefício, reinvestir o benefício fiscal mensal, seria o quê? Seria algumas instituições ou algumas empresas, né? Quando pagam o salário da pessoa, eles já deduzem no salário os 12% que você pagaria de imposto, tá? Seria uma alternativa. Você, em vez de fazer aquela declaração no final do ano, pegar o seu rendimento e colocar os 12%, a sua empresa já faz isso quando ela paga o seu contra-cheque. Tá? Ela já tira 12% dali que você contribui, aí você contribui, né, óbvio, né, os 12% no máximo, né, e aí ela já deduz do imposto na fonte que você pagaria no seu salário.
Isso é uma alternativa que existe. O que acontece, você paga menos imposto já na fonte, você já recebe o salário sem imposto sobre aqueles 12% que você investiu, certo? Aí isso é uma alternativa, mas aí é a mesma coisa. Se você lá no final do ano, tenho escola do filho para deduzir, tenho o médico para deduzir tudo, se você já fez no PGBL, você não vai conseguir fazer essa dedução, aí você pode incorrer um problema aí de pagar um pouquinho mais de imposto no final do ano, tá? Pergunta de Tayana, desculpa. Não, Tainan Vidal, desculpe. Poderia explicar um pouco mais dessa restituição do IR para quem aplicar no PGBL, por gentileza? Claro, acho que eu já expliquei de novo, mas vale a pena explicar novamente. O que acontece? Quando você investe num PGBL, você pode reduzir a sua base de imposto no final do ano, tá certo? Então, você hoje tem um rendimento anual de 100, dá o mesmo exemplo, tá? Tem um rendimento anual de 100 mil reais, você pode ir lá na declaração de imposto de renda, na declaração completa, você pode deduzir até 12% do que desse imposto via o PGBL. Então, para isso, o que você teria que fazer? Pegar no ano que você lá teve o rendimento de 100 mil reais até o final do ano, aplicar 12 mil reais nesse PGBL. Aí você declara que você tem essa aplicação de 12 mil reais e você reduziria aí a base de imposto, que seria 100 mil reais, ficaria para 88 mil reais. Isso mesmo, né? Então, seria uma forma de você reduzir o pagamento de imposto. Aí você pagaria, vamos dizer, a alíquota cheia, 27,5%, não sobre os 100 mil reais, mas sim sobre os 88 mil reais, tá certo? Mas aí, lembrando novamente, esse é o limite de 12%, também recai sobre as deduções que você pode fazer em de outras formas, né? Por exemplo, o médico e a escola da criança, né? Vamos lá. Pergunta de Luiz Gustavo. Boa noite. Vale a pena fazer um PGBL para garantir a faculdade do meu filho? Ele vai nascer em agosto. Obrigado, abraço. Primeiro, parabéns, meu filho também. Meu filho vai nascer nesse mês, em maio agora. Parabéns, é uma coisa muito boa, uma bênção para a gente, né? Sim, vale a pena com certeza você fazer uma previdência para o seu filho, tá? Aí, por quais motivos? Primeiro, você está falando de um investimento de longuíssimo prazo. Seu filho está nascendo agora, você está falando a faculdade dele quando ele tiver 18 anos, né? Se você fizer um investimento, por exemplo, num VGBL, você faz aquele investimento, aplica aquele recurso que você entende que seria um recurso necessário para o pagamento da faculdade dele, exemplo, 10 mil reais, sei lá, 50 mil reais, eu não sei muito bem o preço da faculdade, porque as crianças ainda são pequenas, né? Mas que seja, 50 mil reais, você poderia aplicar no VGBL, por exemplo, e deixar esse recurso lá durante esses 18 anos. Daqui a 18 anos você vai poder resgatar esse recurso pagando somente uma alíquota de 10% de imposto de renda sobre o rendimento que você teve nesse período, tá certo? Não sobre o valor total investido. Então, você teria um benefício tributário interessante e, além disso, você faria um investimento aí não só em um papel, em produto, você investiria numa carteira, que seria esse fundo da Previdência, né? Que você poderia fazer aí diversos investimentos ou busca aí de uma gestão ativa para buscar um rendimento melhor da sua carteira, tá? Até, Luiz, eu colocaria um ponto interessante para você. Tentar buscar dentro da instituição que você é cliente ou dentro aí do mercado, a possibilidade de você investir em um produto, talvez aí de ciclo de vida, que se chama, né? São produtos específicos onde você tem uma data fim, né, vamos dizer assim, né? Ele fala, olha, sua aposentadoria, ou você vai resgatar esse recurso daqui a 20 anos, por exemplo, né? E esses produtos, eles tendem a ter uma carteira que vai mudando ao longo do tempo. Ou seja, poxa, como a gente está falando que você vai resgatar só daqui a 20 anos, nesse início ele corre um pouco mais de risco, aplica em ações, porque ele está visando o longo prazo,
E aí vai passando o tempo, ele vai mudando a carteira mais para conservadora, porque já está próximo daquele vencimento, tá? Por que eu menciono esse tipo de produto para você, Luiz? Porque esse tipo de produto é um produto de longuíssimo prazo e que você tende a ter um retorno maior, né? Como vocês sabem, quanto maior o risco, maior o retorno, né? Que você pode buscar. E como você está falando de longo prazo, casa bem aí com esse tipo de estratégia, tá certo? E as instituições financeiras oferecem esse tipo de produtos também, tá? Pergunta, do Daniel Cassiani. Boa noite, Daniel. Aí vamos ver aqui, é mesmo no 10% mínimo do PGBL ou 15% do VGBL? Se eu tenho mais uma renda de uns 5 mil mensais na hora do IRPF, vou ter que pagar o que falta para 27,5. Deixa eu ver aqui se eu entendi aqui a sua pergunta. Vamos lá. Com relação a os 10% mínimo do PG e o 15% do VGBL, se eu tenho mais uma renda de 5 mil mensais, tá? Na hora do IRPF, vou ter que pagar o que falta para, para 27,5. Tá, o que acontece? Na verdade, o Daniel, se você pegar um PGBL, você vai ter, vamos ver que você tem uma renda então de 5 mil e você está fazendo um PGBL. Qual seria o ideal? Você pegar 12% desses 5 mil, tá? E aplicar no PGBL, tá certo? Eu não entendi muito bem a pergunta, porque talvez a pergunta seja voltada para outro tipo de tributação, que é a tributação via não a regressiva, mas sim a progressiva. De fato, na progressiva, se você tiver uma renda complementar, além da renda da sua previdência, isso pode gerar uma tributação acima, tá certo? Como funciona a progressiva? A progressiva nada mais é que você é tributado sobre aquela renda no futuro que você vai ter, tá certo? Então, por exemplo, ele não te tributa durante o período do investimento, tá certo? E diferente da regressiva, ele mantém um imposto de renda normal, como se você fosse, como se aquela previdência sua fosse um rendimento a mais que você está tendo, ou como se fosse um salário, vamos dizer assim, tá certo? E aí, ele tributa. Quando você for resgatando mensal, ele vai tributando 15% na fonte, tá certo? E se você tiver um rendimento, não só o rendimento daquela previdência, mas um rendimento total, então vamos dizer, você tem um INSS de 5, mais com essa previdência que está R$ 2.000 ou R$ 1.900, você vai ser tributado na alíquota de 27,5, conforme aquela alíquota progressiva, né? Então, até R$ 1.900 não tem imposto. Aí, acho que de 1.900 até, estou aqui, R$ 3.000, você vai ter um imposto de 15, aí ele vai te tributando, tá certo? Só que como funciona na prática? Na prática, ele tributa quando você resgatar, quando você for resgatando, aí no final do ano, você vai declara lá a sua renda total, para a Receita ver a sua renda total, né? Aí ela fala, olha, se você tem uma alíquota, você pagou 15% sobre a sua previdência. Se você tem um rendimento maior, você vai ter que pagar 27,5% na verdade, não é 15%. Se você tem um rendimento menor, eu vou te devolver esse imposto que você pagou, dando uma restituição para você, tá? Mas até mencionar um pouquinho, eu tenho a tabela aqui só para deixar claro para vocês. A tabela da progressiva, ela começa em até R$ 1.900, que aí seria o isento. Então, aquele rendimento mensal seu só pode ser até R$ 1.900, tá certo? Então, sua previdência tem que ser, sei lá, R$ 1.000 e o seu rendimento no INSS tem que ser de 900, tá? Que seria o piso, R$ 950, vamos dizer assim, tá certo? Aí você estaria isento de pagar imposto sobre esse rendimento. O que acontece? Se você tiver uma renda de 1.903 a 2.826, aí vai para 7,5. De 2.826 a 3.751, aí vai para 15. E aí assim vai até o limite de acima de 4.664, que aí você paga 27,5 de imposto, tá certo? Sobre a renda. Tá? Seria esse o ponto. Eu não sei se eu fui claro, aqui
Esse é uma das desvantagens da Previdência. Como a gente fala muito em imposto e tudo mais, tende a ser um pouco mais complicado para as pessoas fazerem planejamento e tal. Essa é uma grande desvantagem dos produtos, né, da Previdência. Vamos lá, vou seguir aqui. Já passei a do Daniel, vamos fazer mais uma pergunta aqui. É da Gisele. Se não resgatar o PGBL e sim optar por receber renda, como funciona o desconto de IR? O cálculo é sobre qual valor? Tá bom. O que acontece no PGBL, quando você optou pela renda, tá? Você seria da mesma forma, se você tiver na progressiva, seria da forma que eu acabei de dizer, tá certo? Se você tiver na regressiva, é 10%, por exemplo, se você ficou os 10 anos necessários ali naquele investimento. Até vou colocar aqui para vocês aqui qual que é. Olha, a regressiva, né, que é aquela que você não olha a renda, e sim você olha aquele investimento total e você vai tributar sobre ou rendimentos para o VGBL ou sobre o total investido para o PGBL. Em 2 anos é 35%, de 2 a 4 anos é 30%, e chega a mais de 10 anos, fica 10%. Então, Gisele, se você investiu num PGBL, fez lá os investimentos, obteve o benefício tributário, aquela postergação tributária que eu mencionei, de 12% durante esse período. Aí, quando você for comprar renda, você vai ter, ao resgate dessa renda, esses 10% aí de imposto de renda, certo? Tá? E lembrando, quando você compra a renda, você, você não está mais com aquela aplicação financeira, né? Você comprou da seguradora a renda, então a seguradora aí que vai pagar essa renda para você todo mês, né? Vamos dizer assim. Né? Pergunta da Fernanda Star. Qual a implicação de fazer planos diferentes de previdência, PGBL ou PGBL, e carteira própria? É a questão tributária, Fernanda. A questão, o grande ponto aqui é com relação à tributação, né? Você vai fazer um investimento próprio, vamos dizer, você investe num fundo de investimento, num CDB, você tem a alíquota mínima de 15%, né? Em prazo aí de 3 anos, mais ou menos. É, e, e você tem, dependendo do investimento, você tem o come cotas, por exemplo, no fundo de renda fixa, você tem o come cotas que você paga semestralmente. Então, eu acho que, na verdade, você não vai ter esse benefício tributário que é dado nesses produtos de previdência, tá? E lembrando, assim, a previdência, ela é um benefício para a sociedade como um todo, né? Não a social só, mas também a complementar, né? Então, o governo ele posterga o recebimento desse imposto no intuito mesmo que as pessoas poupem para a sua velhice, porque senão você teria problema social. Imagina, se todos os velhinhos aí não tivessem recursos, tudo, então você poderia gerar um problema social. Então, por isso que o governo incentiva através do tributo investimento em previdência, tá? Então, Fernando, a questão mesmo é tributária. E com relação ao VGBL e PGBL, aí vai depender da forma de rendimento que você tem hoje, tá certo? Não na sua velhice, mas do que você tem hoje. Então, por exemplo, você é um assalariado, você paga imposto na fonte, você não consegue dedução dos 12%. Tá, vou pegar um PGBL para ganhar a dedução dos 12% no meu imposto de renda lá no final do ano. Por outro lado, eu não sou assalariado, não pago imposto, sou um autônomo, pago pouco imposto, ou já tenho a dedução lá dos 12% e tudo mais, vamos para o VGBL, que aí não faz sentido você buscar essa dedução dos 12, ou se você não faz a sua, como é que chama? A sua declaração completa, né? Ou se você já bateu o limite nos 12% por dedução em função de alguma outra questão que você consegue fazer a dedução do seu imposto de renda, tá? É muito mais uma questão, vai depender aí da sua situação, da forma que você tem a sua renda e da forma que você está sendo tributado hoje, tá certo? Pergunta da Tainan, do Tainan Vidal, desculpa Tainan, de novo
um problema com o seu nome. Vamos lá. Para quem tem acima de 65 anos, vale a pena investir em uma previdência aberta? Sim, sempre vale. Aí é aquilo que eu mencionei para vocês, né? Hoje, a expectativa de vida, 65 anos, o pessoal ainda está correndo maratona, o pessoal ainda está no auge aí da vida, né? Então, acho que assim, cada vez mais a expectativa de vida tende a ser mais longa, então é importante que vocês façam sua previdência. E aí vamos lá, voltando ao que eu mencionei anteriormente. Você faz uma previdência em 10 investimentos para 10 anos, com 75 anos você já vai ter um benefício tributário ótimo, dos 10%, por exemplo, se for uma regressiva, ou aquela tabelinha regressiva, e você vai estar lá, acho que com 75 anos é bem plausível aí que a pessoa continue, né? Aí pode ser, nesse sentido, interessante seria fazer, por exemplo, um VGBL. Você fala, ah, não, poxa, pode ser que não aguente até os 75 e eu já coloco lá um beneficiário que é meu filho. Se acontecer algo comigo, esse recurso já vai direto para esse beneficiário, tá? É uma alternativa, uma forma de você se planejar e pagar menos imposto por esse planejamento, tá? Mas eu acho que cada vez mais a gente vê que a expectativa de vida tem aumentado, né? E é engraçado que, engraçado não, né? É meio até ruim, né? Que no momento aí, quanto mais velho você fica, mais custo você tem. Você tem seguro de saúde, você tem pagar médico, pagar remédio, isso, aquilo. Então, a previdência ela é boa, ou ela tem esse objetivo, né? De nessa fase que você fica, vamos dizer assim, mais frágil financeiramente, se você fez esse planejamento lá atrás, você vai ter uma tranquilidade, tá certo? Pessoal, acho que acabaram as perguntas aqui então, tá? Eu agradeço a todos, agradeço aí, tivemos várias perguntas, muito interessante, tá? É, as perguntas aí que ficarem abertas, a gente vai ser respondidas aí nos comentários do Facebook, né? A gente responde individualmente para vocês, tá? E seria interessante aí para vocês buscarem mais informações sobre investimentos, sobre toda a indústria de investimentos do país. Entrar aqui na comoinvestir.com.br, tá certo? Também tem muita informação lá sobre fundos de investimento, tá? Que é interessante aí para vocês, que é o nosso site aqui da Ambima, que é o comoinvestir.com.br. Seria interessante aí todos vocês acessarem, tá? Eu agradeço, espero ter esclarecido pelo menos um pouco da dúvida de vocês, tá certo? E vamos continuar com a nossa semana de educação financeira, que a gente precisa disso, precisa aí planejar para o futuro. Um abraço, tchau, tchau.